Graças a Deus, para nós é uma honra, é um prazer, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no canal Jailson HAM TV para juntos, irmãos, darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Antes de começar, eu quero deixar aqui um aviso. Amanhã, segunda-feira, dia 13, eu estarei junto com o pastor Rubson no canal O Alarido do Rei. Vamos ter uma live amanhã a partir das 7 horas da noite. E eu convido todos vocês para acompanhar essa live. E vamos falar sobre o último eleito. E aí? O último eleito já entrou ou ainda vai entrar? Amanhã vamos discutir esse assunto na live lá no canal O Alarido do Rei, junto com o nosso pastor Rubson lá de Belém do Pará, tá bom, meus queridos? Muito bem. E você também, que ainda não se inscreveu no canal de Jailson HM TV, se inscreva no nosso canal, certo? Não se esqueça de dar o like e também compartilhar o nosso conteúdo e apertar o sininho, porque toda vez, irmão, que nós colocarmos um vídeo no canal, você recebe automaticamente um aviso mostrando que tem vídeo novo no canal. Muito bem. Vamos adiante. Como eu falei no vídeo passado, que eu ia continuar sobre o assunto que nós estamos falando, eu já gravei 3 vídeos sobre isso. O primeiro vídeo que eu gravei foi sobre os acontecimentos dentro da segunda vinda. Depois eu gravei sobre a segunda vinda e o 7º anjo. E, por último, eu gravei a segunda vinda é uma era. E vamos dar mais continuidade para que nós, irmão, pudemos trazer o ensinamento que foi trazido pelo profeta. Porque isso que nós estamos pregando isso é nosso, não. Isso não foi revelado que Deus desceu aqui e revelou para mim, não. Eu apenas estou declarando aquilo que foi revelado através do ministério do 7º anjo. Aqui não tem nada meu, não tem nada de fulano, nem de beltrano, nem de teologia, nem nada. Tudo isso que eu mostro aqui nos meus trabalhos, aqui no meu vídeo, no meu canal, é que foi trouxido pelo profeta. O profeta que trouxe isso. Eu apenas estou proclamando, estou, entregando aquilo que já foi entregue pelo Cordeiro ao 7º anjo. Então, hoje vamos dar mais uma continuidade, tá bom, meus queridos? Muito bem. E eu convoco você para ler as escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo. Paulo, para quem não sabe, foi o primeiro mensageiro profeta da era. Foi o primeiro mensageiro da era da igreja, da era de Éfeso. Então aqui em Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10 de Efésios, vamos ver o que Paulo profetiza para nós. Muito bem. Efésios capítulo 3, versículo 9 e o 10 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Dependendo da sua Bíblia, da sua tradução, uma está dispensação e outra está era. E outra está tempos. Isso depende muito da tradução que a Bíblia você está usando. Mas aqui Paulo está dizendo aqui, ó, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme, não parte, mas a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos princípios e potestade nos céus. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, que não fique só apenas na nossa mente, mas que desça para o nosso coração. Muito bem, então baseado nessa escritura, irmão, de Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 10, versículo 9 ao 10, o meu tema hoje é a era do mistério. A era do mistério. Esse assunto de hoje é uma continuidade àqueles outros assuntos que eu já gravei, como os acontecimentos dentro da segunda vinda, como a segunda vinda e o 7º anjo, e a segunda vinda é uma era. Isso aqui será o 4º vídeo dando continuidade a esses assuntos. Então hoje, baseado nessas escrituras,
vamos falar sobre a era do mistério. Agora, vamos prestar bem atenção, irmão. De acordo com a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento tem nos ensinado, irmão, especialmente o Novo Testamento. O Novo Testamento tem declarado para nós, tem nos ensinado, que existe apenas 7 eras da igreja. Assim como o Antigo Testamento nos mostra que tem 7 eras lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem 7 eras da igreja. E isso está em Romanos capítulo 11, versículo 25. Paulo fala sobre a plenitude do gentil, a dispensação da plenitude do gentil. E Apocalipse capítulo 1, verso 11, onde João escreveu a carta para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Então, de acordo com essas escrituras, Romanos 11, 25 e Apocalipse capítulo 1, verso 11, dentro do Novo Testamento, o Novo Testamento nos ensina que tem 7 eras da igreja. E durante, irmão, essas 7 eras da igreja, que é um espaço de 2000 anos, olha só, Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 tem um espaço de 2000 anos. Coisa tremenda, irmão. E dentro desse espaço, Deus usou 7 dispensações e usou 7 homens, 7 anjos, 7 mensageiros: Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marlon Branham, o HM. E esses mensageiros foi os que representou cada membro da noiva, da sua era. Esses mensageiros, eles foram aqueles que tinham a semente. E eles conectavam a semente que eles carregavam, porque o profeta diz que a palavra só vem ao profeta. A palavra não vem um teólogo, a palavra não vem um mestre, não vem um apóstolo, ela só vem ao profeta. Então, Deus em cada era, em cada dispensação, ele usou mensageiro e a semente vinha até eles. E eles, que eram os carregadores da semente, injetavam a semente em cada membro da noiva. E cada membro da noiva estava se representando através do mensageiro. Porque o profeta nos ensina que Deus só trata com o indivíduo. E quem são esses indivíduos? Durante 2000 anos, Deus tratou com 7 indivíduos. 7 indivíduos. E aí o povo diria assim, mas o resto dos membros estavam sendo representados nesses indivíduos, nesses 7. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham, o HM. Os 7 pais de família. Meu Deus. Isso está na mensagem, irmão. Depende de você ler as mensagens para você conseguir ver essas coisas. Então, de acordo com o Novo Testamento, irmão, só tinha 7 eras. Agora, Paulo, que foi o primeiro indivíduo que Deus usou na era da igreja, na era de Éfeso, sabe? Ele nos ensina de outra era que vem depois das 7. Aí, peraí, irmão Jesus. É isso que Paulo ensina. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 10, ele fala sobre a dispensação do mistério. É uma era. Porque uma dispensação é um período de tempo, é uma era. E Paulo nos ensina que depois das 7 eras, vem essa outra era. Aí você diz, espera aí, irmão Jailson. Então quer dizer que existe 8 eras? Não. Não é que existe 8 eras. É porque essa era que viria depois da 7ª, das 7 eras, depois da plenitude do gentil, de Romanos 11, 25 e Apocalipse capítulo 1, verso 11, depois que as eras da igreja, vinha uma era que vinha coroar. Eu já falei sobre isso. É só você voltar lá no vídeo que eu preguei sobre a segunda vinda, é uma era.
essa segunda vinda, que é uma era, ela é um coroamento. Ela é a pedra de coroa que vem coroar a pirâmide. Aquela pedra que faltava na pirâmide original. Chegou. Veio coroar. E agora a pirâmide está completa. Ela está com todos os seus degraus completo. E depois do sétimo degrau, tem o que agora? Tem a câmara do rei. O trono, o rei está sentado no trono entronizado. E ali está a noiva de Cristo. Essa não é uma oitava era. É a era do coroamento. Agora, esta era que vem depois das 7 eras, irmão, não é uma oitava era, mas é a era do coroamento. É a era que coroa. Mas vamos ver, irmão, o que é que a Bíblia fala dessa outra era, que Paulo chamou de mistério. A era do mistério. E essa era, como eu falei, é o coroamento, é o que vem coroar as 7 eras. Vamos ver o que é que Paulo ensina. Vamos ver o que é que a Bíblia fala disso aqui. Vamos 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, preste bem atenção. Essa é a escritura. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que é que Paulo diz. No momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui na nossa tradução, irmão, tá olhos no plural. Mas no original tá olho. 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 E quando você vai para o capítulo 2 de Apocalipse, lá tem 7 olhos. Esse olho que Paulo está falando aqui no capítulo 15, verso 58, ele está falando do último olho. Então vamos ler como está no original. No momento, no abrir e fechar do último olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmão, essa escritura está falando exatamente dessa outra era que viria depois das 7 eras. Essa escritura está falando exatamente. E por que eu digo que essa escritura aqui é uma era? Porque o profeta de Deus, quando ele pregou a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele disse assim: nós estamos na era do olho. Leia lá a mensagem. Estamos na era do olho. Aí eu te pergunto, irmão, em que escritura o irmão Brana falou quando ele usou essa expressão? Estamos na era do olho. Essa escritura aqui, irmão. De 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Isso aqui é uma dispensação, é uma era. Isso aqui é a era do mistério. É a era que quando acontecesse, se daria a ressurreição. A primeira ressurreição, irmão, não vai dar início. Ela já começou. Tanto na esfera literal, os irmãos da noiva que estava, certo, morto durante as eras, eles ressuscitaram. Todos eles ressuscitaram. Porque a primeira ressurreição, como foi profetizado em Apocalipse, a primeira ressurreição no capítulo 20, essa primeira ressurreição já deu início. Ela não, muitos pastores dessa mensagem ainda estão esperando a ressurreição acontecer. Não, irmão. Não. Ela já aconteceu. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Eu seria assim, então, irmão Jailson, como é que o senhor disse que já aconteceu? Porque disse que nós vamos ser transformados. Irmão, a transformação começa aqui. Eu preguei eu tenho um vídeo lá no meu canal intitulado A Transformação para o Rapto. E eu mostro lá, baseado no que o Mombrana falou, que a transformação começa aqui. Aqui começa a transformação. Na mente, irmão. E nós já estamos vivendo nesse tempo da transformação, irmão.
Não espere algo para o futuro. O que é para acontecer hoje está acontecendo. É por isso que o profeta nos ensina que muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Muitos louvam a Deus pelo que está, o que ele vai fazer, mas eles estão ignorando o que Deus está fazendo. E quando você ignora o que Deus está fazendo agora, automaticamente você recebe a marca da besta. E o que é que você quer? Você quer o selo de Deus ou quer você a marca da besta? Isso depende de você, irmão. Agora. Porque precisamos ver o que Deus está fazendo agora. E esse agora começou no dia 28 de fevereiro de 1963 e vem se arrastando até agora. E quando é que vai terminar, irmão Jailson? Quando a noiva, literalmente, eu deixei isso bem claro, porque o rapto está em 3 etapas. Revelação, dispensação e ida. O que está faltando do rapto é só isso. Então, quando isso acontecer, que é a ida, ela sairá daqui literalmente. Para onde? Dessa dimensão para outra. E o irmão Branham diz que essa outra dimensão para onde nós vamos só está apenas 7 metros de nós. Só a distância dela para nós é só 7 metros. Mensagens, coisas que hão de ser, ensina isso. É para onde nós vamos. Muitos acham que o arrebatamento é nos levar lá para a esfera, lá para o espaço. Não, irmão, é mudar de dimensão. E essa dimensão está bem pertinho de nós. Só está 7 metros de distância. É só isso que está faltando. A ida da noiva, trocando de dimensão. Saindo dessa e indo para outra, para a 7ª. É o que está faltando acontecer. Mas a transformação já começou, porque começa aqui. Romanos capítulo 12. Olha o que Paulo diz. Isso foi o primeiro mensageiro falando. Ó. Romanos 12. Eu não marquei essa escritura aqui, mas eu vou ler para a gente ver aonde começa a transformação. Não, verso 12, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo sistema. O problema dos pastores da mensagem é que eles estão conformados com o seu sistema. Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Veja onde começa a transformação. Aqui, na mente, no entendimento. Para depois ir para o corpo. Vamos adiante. Então, 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 15, verso 52. Vamos ver o que Paulo fala mais. Aqui em Efésios, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Vamos ver se é o versículo 10, porque eu vou deixar o versículo 9 para depois, porque o irmão Brana vai pegar o versículo 9 de Efésios 1 e vai fazer uma conexão com Hebreus capítulo 7. Vamos chegar lá. Efésios capítulo 1, versos 10. Olha o que Paulo diz. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, na era, no período, dependendo da sua tradução, da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmão, isso aqui, o irmão Brana diz na mensagem O Futuro Lá, que isso entra em vigor depois da 7ª era. Leia lá. Mensagem Futuro Lá. Que não tiver equivocado, é para 210. Essa escritura de Efésios 1, 10, ela se cumpre depois das eras da igreja. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Outra escritura. Colossenses capítulo 3. Tá vendo aí, irmão? Essas são escrituras que o apóstolo Paulo profetiza sobre outra era que viria depois das 7. E essa outra era, irmão, que vem depois das 7, não é uma 8ª era, mas é o coroamento. É o selamento. É transformando a pirâmide na estatura do varão perfeito. Meu Deus, que coisa maravilhosa.
Colossenses capítulo 3, versículo 1 de Colossenses capítulo 3. Olha o que é que Paulo diz. Portanto, se já ressuscitar. Você veja, irmão, que Paulo aqui fala da ressurreição. E essa ressurreição, nós devemos encarar, através da revelação, que ela está tanto no sentido espiritual como no literal. Tanto no espiritual como no físico. Mas o problema é que eles querem ver só na parte espiritual. Mas isso aconteceu tanto na parte espiritual como na parte física. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A era da pedra de coroa. A era da segunda vinda. A era do mistério. Agora, irmão, essa era que vem depois das 7 não é uma oitava, mas é o coroamento. É a que coroa. É a que traz a coroa. A cobertura. Irmão, quando você vai fazer uma casa, quando fui construir a minha casa aqui, a gente começou a construir a nossa casa desde 2021. Foi, graças a Deus, a gente terminou agora em 2023, né? Devagarzinho, mas por etapa. Primeiro, o que nós fizemos? O alicerce. Primeiro se cava o alicerce. Depois, quando se cava o alicerce, coloca o que é para colocar, então faz o quê? A sapata, que é o fundamento. Mas primeiro do que tudo, irmão, tem de limpar o terreno. Tem de preparar o terreno. Tirar as pedras, tirar alguma árvore que está plantada. Aí depois se cava o alicerce. Depois faz a sapata, que é o fundamento. Depois levanta as paredes. E faz divisão. Banheiro, quarto e etc. No final é a cobertura. Foi isso que Deus fez, irmão, espiritualmente, durante 7 eras da igreja. Ele usou 7 eras. Ele levantou 7 pais de família. Porque os mensageiros são o pai da família das eras. Ele levantou 7 pais de família. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e o William Branham, o HM, o Elias do dia. Ele levantou 7 pais de família. E esses pais vêm trazendo os fundamentos. Quando chega nesse outro aqui, no último, então o que acontece? Desce a cobertura para cobrir a casa, para cobrir o edifício. Oh, glória a Deus. O irmão Branham nos ensina que o natural sempre fica do espiritual. Foi isso que Deus fez durante 2000 anos, durante Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, 7 era da igreja. Deus veio construindo o seu edifício, veio construindo, botando uma pedra aqui, uma pedra ali, o pai de família trabalhando, dando labor. Aí quando chega na última era, o irmão Branham diz que a perfeição chega. Irmão, a perfeição não vai chegar. Ela já chegou. Agora, ela tem que chegar para o indivíduo, para você. Então você tem de lutar, tem de labutar, tem de trabalhar para chegar. Porque você já foi representado quando o primeiro grão, ele foi movido, foi amadurecido diante do Filho, diante da presença do Sol. E o Sol é Cristo. E Cristo é o Filho do homem. E qual foi o primeiro grão? Qual foi o primeiro grão? Qual foi o primeiro grão que foi movido na era de Éfeso? Foi Paulo. Qual foi o segundo grão que foi movido na era deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo, aqui ó. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 aqui ó. Na era de Éfeso, o primeiro grão que foi movido foi Paulo. Na Esmirna, foi São Martim, não é, foi Irineu. Na de Pérgamo, foi São Martim, o terceiro grão. Na de Tiatira, foi Columba, o quarto grão. Na de Sardes, e aí a semente começou a brotar, foi Lutero, o quinto grão. Na de Filadélfia, foi John Wesley, o sexto grão. Mas quando chegou na 7ª era, na era de Laodiceia, o último grão, o 7º grão, foi amadurecido. Aí você diz, e os outros grãos? Foram todos ligados nesse grão.
a perfeição não vai chegar. Ela já chegou porque a cobertura, a pedra de coroa, já desceu. Estamos hoje vivendo na era do mistério. Depois eu vou mostrar a você que mistério é esse. Muito bem, vamos aqui para a escritura. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. De 2 Timóteo. Vamos ver o que é que o nosso mensageiro, o primeiro, Paulo, profetizou para nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Veja o que é que Paulo disse. Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. A fé. Fé. Revelação. Revelação. Paulo acabou a carreira e guardou a revelação. E nós? Será que nós temos guardado? Irmão, muitos pastores dessa mensagem não guardaram. Eles ficaram com a revelação até um tempo, depois deixaram para lá. Não guardaram mais, perderam a revelação e estão por aí. Inubriados, estão embriagados, estão sem saber o que fazer. Uma hora diz que crê nisso, depois diz que não é isso, depois... Porque eles não guardaram a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Desde agora, olha as profecias de Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia, irmão? E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meu Deus. Você veja que a coroa está conectada com a vinda? Que vinda é essa? A segunda. E isso não está para frente. O que está para frente é para o judeu, para os 144 mil. Mas para a noiva de Cristo, a noiva gentia, está para trás. 1963. E Paulo foi ressuscitado. E ele recebeu. Ele recebeu a coroa. Ele recebeu isso, irmão. Que coisa tremenda, irmão. Isso é tremendo demais. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos agora para Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago. Vamos ver o que é que a Bíblia diz ainda sobre essa vinda que vem depois da sétima. E essa vinda não é uma oitava, mas é o coroamento. É a era que coroa a pirâmide. Capítulo 1, verso 12 de Tiago. Olha aqui, ó. Bem-aventurado. A palavra, irmão, bem-aventurado quer dizer muito aventurado. Você apenas não é aventurado, você é muito aventurado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor também prometeu aos que o amam. E segundo Paulo, essa coroa da vida, você recebe, que é o Espírito Santo, que é o selo do batismo com o Espírito Santo, você recebe na vinda. Irmão, eu preguei um assunto lá no meu canal, que você for ver, a diferença do batismo com o Espírito Santo durante as eras e o batismo com o Espírito Santo depois das eras, porque durante as eras era parcialmente, depois das eras, o batismo com o Espírito Santo viria com a vinda de Cristo. É a plenitude. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, irmão. Isso é maravilhoso. Estamos falando hoje sobre a era do mistério. Agora, nós vemos o que a Bíblia fala, irmão. O que a Bíblia falou. O que é que Paulo, o primeiro mensageiro, falou sobre isso. Sobre essa vinda, essa era que viria depois da sétima. Agora, não como uma oitava, mas sim uma era que coroa, que traz o coroamento. Agora, vamos entrar aqui, irmão. Eu estou com 4 mensagens do profeta, para nós ver o que é que o profeta nos ensinou sobre isso. Porque tudo que eu estou falando aqui, irmão, está na Bíblia e na mensagem. Não é invenção minha, não. Não é invenção minha, não. Eu apenas estou repetindo aquilo que já foi falado pelo 7º anjo. Que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o 7º anjo espiritual, falou através do 7º anjo terreno.
Eu sou apenas um canal de repetição. Estou repetindo. Só isso. Eu não estou aqui como profeta, nem como pastor, nem como... Não, eu apenas sou um instrumento que estou repetindo aquilo que o sétimo anjo ecoou. Vamos para a mensagem agora. Primeiro eu quero ler aqui, irmão. Eu vou primeiro ler aqui a mensagem, porque foi dado o Espírito Santo. Parágrafo 155 da mensagem, para que foi dado o Espírito Santo. Essa mensagem o profeta pregou em 1959. Parágrafo 155. Irmão, 155. Veja o que é que o profeta ensina, irmão. Isso, quando eu li isso, toda vez quando eu leio isso, irmão, isso me regodija, isso me traz alegria na alma. Olha o que o profeta falou. Veja o lugar aonde vai acontecer o rapto. E quando eu digo do rapto, estou falando na parte literal, porque o rapto já deu início também. Olha aqui. Para que foi dado o Espírito Santo, de 59, parágrafo 155, o sétimo anjo diz: se você sentir o menor puxão, olha, se você está escutando essa pregação e você sentir que Deus está lhe puxando alguma coisa para isso, ei, o irmão está falando aí e isso está me trazendo uma luz maior. Agora eu estou por entender porque que o irmão Brana falou isso, aquilo na mensagem, e até então eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Se você sentir o menor puxão, olha o conselho que o irmão Brana dá: não o rejeite. Por que o irmão Brana fala isso? Não o rejeite. Irmão, porque que você rejeitar o que Deus está fazendo naquele momento com você, automaticamente você deixa de receber o selo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, para receber a marca da besta, que é o selo da rejeição. Deus está te reprovando. Quando você rejeita aquilo que Deus está fazendo, aquele puxão, sabe, aquele esclarecimento que Ele está dando na Escritura, e você rejeita, você está recebendo o selo da reprovação, a marca da reprovação. Irmão, muitos pastores dessa mensagem estão no púlpito pregando, falando, gritando, pulando, mas eles estão reprovados para Deus. Por quê, irmão Jailson? Porque eles rejeitam a sua palavra. O irmão Brana chega a dizer na mensagem: o bom pastor de ovelha, irmão, quando um pastor perde uma ovelha, tem muitos pastores que não estão nem aí. Ah, eu tô nem aí. Eles batem no peito e dizem assim: ó, eu tenho não sei quantos membros, pra mim tanto faz sair um ou dois. Mas o irmão Brana diz que quando você pode ter 100 membros, pode ter 200, pode ter 300, mas que você perder um. Agora, quando eu digo perder um membro, não é questão que você não vai atrás dele, não. Você vai atrás dele e tem vezes que ele não quer, aí já é outro problema. Mas que tem algum irmão e o pastor nem tá aí para ele, nem liga, e perde esse irmão deixa de ir. O profeta disse: quando um pastor chega nessa condição, perde uma ovelha, perde um membro, o irmão Brana disse que o seu ministério está reprovado. Leia a mensagem, um bom pastor de ovelha. Vá ler a mensagem, irmão, para você ver que não se encontra isso lá. Mas vamos adiante. Isso já é outro caso aí. Isso é muito perigoso. Isso é gelo fino. Se você sente o menor puxão, não rejeite. Tá aí? O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que ele foi dado para continuar sua obra no meio do seu povo, para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia. Que dia? O dia que estamos vivendo. Além de Lutero, que é luterana, que é a quinta era, além de metodista, que é a sexta era, e além de pentecostal, que é a era de Laodiceia. Há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Irmão, então depois de Laodiceia tem outro lugar. E é lá onde você vai ser adotado para receber a fé de rapto. Lá, não em Laodiceia. Quer dizer, irmão, quem está em Laodiceia não recebe a fé de rapto. Não. É o que o irmão Brana está dizendo. Para continuar a sua obra no meio do seu povo, para reunir a sua igreja,
para colocar a igreja em um lugar nesse dia. Além. O que é além, irmão? Além quer dizer depois, adiante, mais para frente. Meu Deus. Além da quinta era, além da sexta era e além da sétima. Há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Então, irmão, fé de rapto, as eras não tinha. Nenhuma era tinha fé de rapto. Tinha fé, mas não de rapto. A fé de rapto, ela veio em outro lugar. Depois de Laodiceia. É o que o irmão Branham está ensinando. Deixa eu ler mais uma vez, irmão, porque tem vezes que eu falo essas coisas, aí muitos dizem assim, o irmão Jesus está interpretando. Não, eu não estou interpretando, não. Eu estou dizendo o que o irmão Branham está dizendo. Para continuar sua obra no meio do seu povo, para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar neste dia, além da luterana, metodista e pentecostal, além da quinta era, da sexta e da sétima, há um lugar para uma adoração, para uma adoção e graça do rapto. Que quando essa parte da igreja, quando o Espírito move na igreja aqui, ela simplesmente ressuscita. Irmão, mais uma vez o irmão Branham faz uma conexão com a ressurreição. E essa ressurreição, irmão, ela é dupla, tanto no sentido espiritual como no físico. E quando o Espírito move na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. Isto trará todos os redimidos que alcançaram aquele Espírito. Veja só, tá vendo que o irmão Branham está mostrando que da missa no literal, que é no físico? Aqueles luteranos, a quinta era, que se colocaram ali com toda a luz que eles tinham em justificação, aqueles metodistas, a sexta era, que caíram no chão e eles jogavam água em suas faces, do Espírito antingindo-se através da santificação, e aqueles pentecostais, era de Laodiceia, que subiam e desciam as ruas e eles os chamavam de tagarela, língua de ganso, e tudo isso. E eles se colocaram na justiça diante de Deus naquele dia, simplesmente tão certo o quanto essa Bíblia está aqui. Se você crê que eu sou um servo, você me chamaram de seu profeta, eu não me chamo a si mesmo assim, mas ouça vocês, estou dizendo no nome do Senhor. Aqueles que estão em Cristo, Deus o trará consigo na sua vinda, na ressurreição. Apenas aqueles que estão em Cristo. Agora, irmão, negar isso, colocar algo que já deu, que já aconteceu, ainda lá para frente, então a vinda não aconteceu. Então isso que eles falam que o sétimo selo está aberto, isso é só balela. É só para chamar a atenção do povo e trazer dinheiro para dentro da igreja. Mas aconteceu, irmão. O sétimo selo foi aberto, a ressurreição, tanto na esfera espiritual como na física, aconteceu. Porque é o que o irmão Branham está dizendo. Vamos adiante com o profeta. Deixa eu ler aqui. O livro das eras. Livro das eras da igreja, página 296. Livro das eras, página 296, o irmão Branham diz: esta última era voltará a manifestar a palavra, a noiva da palavra pura. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. E isso significa que teremos a palavra, uma vez mais, como foi perfeitamente dado e perfeitamente compreendido nos dias de Paulo. Eu direi, quem o terá? Aí o irmão Branham diz: será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia. De que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando do sétimo anjo. Aí ele diz:
Porque este homem, que é o sétimo anjo, Apocalipse 10, 7. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Este anjo, esse homem, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, ele terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Ele trouxe a cobertura, meu irmão. Aquilo que Deus começou lá em Éfeso, lá com Paulo, termina com o sétimo anjo, com o último grão. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará, quer dizer, Deus revelará, Deus apresentará a revelação através desse homem. E ele não precisa falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Aleluia. Aí está, irmão, a voz do sinal. Deus falando através desse ministério da pedra de coroa, que é a segunda vinda, que é a era do mistério. Vamos adiante. Estatura de um varão perfeito. Estatura de um varão perfeito. Estamos já perto de terminar, irmão. Já estamos bem perto de terminar o nosso assunto. Estatura de um varão perfeito, parágrafo 6. Essa mensagem, a estatura do varão perfeito, foi pregado em 1962. Olha aqui o irmão Brana diz no parágrafo 6 da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Veja o que ele diz, irmão. Não é eu que estou dizendo, irmão Jailson. Eu apenas estou reproduzindo aquilo que foi produzido pelo sétimo anjo. Estamos nos aproximando aos 7 selos. Isso aqui foi em 62. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja. Esta mensagem de ensino. Qual mensagem de ensino, irmão? As eras e os selos. Esta mensagem de ensino ajuda a preparar a todos aqueles que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Tá aqui, irmão. Tá explicado. Então não vai ser todo mundo redimido, não, irmão, porque só prepara aqueles que são redimidos. Olha, esta mensagem de ensino ajuda a preparar a todo. Agora esse todo aqui não está no plural, não está no singular. Quer dizer, não é todos, é todo. É uma quantidade. Aqueles que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus e que estará naquela era da igreja. Aí, irmão Brana diz, a era eterna da igreja. Quando é, irmão Brana, que essa era eterna, essa era da cobertura, essa era da pedra de coroa, essa era da vinda, ela vai começar? Aí diz assim, ao fim dos 7 selos, quer dizer o quê? Depois que a revelação dos selos fosse entregue pelo sétimo anjo, a igreja, os redimidos pelo sangue de Cristo, estaria na era eterna da igreja. A era da cobertura, a era da pedra de coroa. Meu Deus. Só Jesus para nos ajudar, irmão. Só Deus mesmo para nos ajudar, para nós continuar com essas coisas, porque é muita coisa. E eu vejo pastores, irmão, com 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, ainda engateando. Sabe por quê, irmão? Porque ou ele não se interessa pelas coisas de Deus, ou ele não é um redimido pelo sangue de Cristo. Esse aí é o problema. Mas vamos adiante. Agora, vamos entrar aqui sobre esse mistério. Porque o nosso assunto hoje é a era do mistério. E que mistério é esse? Irmão, eu quero ler 2 escrituras, porque o irmão Brana faz uma conexão. Eu quero ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9 de Efésios. Porque o irmão Brana faz uma conexão com essa escritura, com outra escritura que a gente vai ler já já. Efésios capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Olha o que aqui Paulo diz aqui, ó. Você veja que o primeiro anjo, o primeiro mensageiro, ele profetiza, e o último revela o que foi profetizado. Quer dizer, se cumpre.
aquilo que foi profetizado pelo primeiro anjo. Já notaram isso, irmão, nas nossas pregações aqui no nosso vídeo? Paulo falando uma coisa, profetizando, e o sétimo anjo vem e traz o cumprimento daquilo que foi profetizado há 2000 anos atrás. Primeiro, Efésios capítulo 1, verso 9. Descobrimos o mistério. Dependendo da tradução, está segredo, mas no original é mistério. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em si mesmo. Efésios 1, 9. Agora, vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 7, porque o irmão Branda, ele faz uma conexão. Ele liga Efésios 1, capítulo 1, versículo 9, com Hebreus 7, versículo 1 até o 3, de Hebreus 7. Veja o que é que ele diz aqui. Veja o que é que Paulo diz. Porque este Melquisedeque, olha aí, ó. Veja a conexão. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Meu Deus. Olha aí, Abraão, HM. Quando ele regressava da matança do rei e os abençoou. Verso 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de paz, rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Por que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus? Porque Melquisedeque estava encarnado no Filho, no corpo de Cristo. E a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda, também acontece na segunda vinda. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E esse sempre aqui, irmão, não é eterno. Esse sempre aqui é uma dispensação, é um período de tempo. E isso está agora mesmo. Assim como Cristo recebeu a encarnação de Deus lá na primeira vinda, na segunda vinda, o sétimo anjo recebeu a encarnação do sétimo anjo celestial. Apocalipse 11:15 estava se encarnando em Apocalipse 10:7. Agora, o que é esse mistério? Vamos ver o que é que o profeta de Deus nos ensina, irmão. Aqui, na mensagem, o mistério predestinado de sua vontade, ou adoção, parte 4. Essa mensagem, o profeta pregou em 1960. Em 1960, no dia 22 de maio, à noite de 1960. Veja o que é que o Mombrana diz dessas duas escrituras que nós lemos aqui. De Efésios 1:9 e de Hebreus, capítulo 7, verso 1 ao 3. Aqui, parágrafo 41 da mensagem Adoção, parte 4, ou Ministério Predestinado de sua vontade. Olha o que aqui o sétimo anjo diz aqui, ó. Olha o que ele diz. Ele cita a escritura de Efésios 1:9. Agora, descobrindo o mistério de sua vontade. Agora, descobrindo o mistério de sua vontade. Aí ele diz assim: a vinda. Então, esse mistério de sua vontade está se referindo à vinda, à segunda vinda de Cristo. Aí diz assim, ó: deixe-me ler para vocês algo. Eu estava lendo agora, vamos voltar agora para o mistério de sua vontade. Vamos voltar a Hebreus aqui só por um minuto, no capítulo 7 de Hebreus. Eu creio eu gostaria de ler para vocês algo que fará sentir muito bem quando permanecemos nisso, nós assentados junto com ele em lugares celestiais. Aí ele cita Hebreus 7 e lê versículo 1 ao 3. Aí aqui no parágrafo 41 ele diz, no 42 ele diz: qual é o ministério agora? Ele diz que o mistério da sua vontade é a vinda. Aí ele diz assim, ó: qual é o mistério agora? Aqui está o mistério, observe isso. Quem é este companheiro que está conhecendo o mistério de sua vontade? Este Melquisedeque. Estou esperando em todos aqui. Continue procurando na Bíblia. Aí no 43 ele diz:
Quem é este homem? Era ele? Ele nunca teve pai, ele nunca teve mãe. Sabe, irmão? Aquilo que aconteceu, então, o mistério, a era do mistério é a era da vinda, é a era da segunda vinda, onde nós estamos vivendo agora, irmão. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Irmão, eu só sei dizer uma coisa, que a porta cada vez fica mais estreita. Para cumprir aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7. Estreita é a porta e caminho é apertado. Cada dia mais a coisa vai se apertar. Mas a noiva de Cristo, ela tem o seu alimento exato da hora. Estamos vendo, tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, nos proteja, nos abençoe. E eu peço que os irmãos orem por mim. Não deixe de orar pelo irmão Jailson. Eu queria ter condição física, irmão, para sair aí, viajar, andar nas igrejas dos irmãos, para ajudar os irmãos. Mas como a minha condição física, né? Eu faço tratamento de hemodiálise, né? E hemodiálise é um tratamento quem tem problema renal. E como eu passo por esse processo, eu não posso sair da minha região, eu não posso viajar para longe. Mas através desse canal no YouTube, que Deus me deu essa oportunidade, para eu ajudar muitos irmãos aí que precisam de ouvir essas coisas. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, ore por mim e shalom para todos vocês. E amanhã, às 7 horas da noite, no canal do pastor Rubson, o Alarido do Rei, estamos lá junto, eu e ele, falando sobre o último eleito já entrou. Amanhã de 7 horas, tá bom? Que Deus abençoe. Inscreva no canal do irmão Jailson, HMTV. Dê o like e aperte o sininho e compartilhe, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.